Minha esposa me deixou por outro homem, sofreu um acidente e voltou em uma cadeira de rodas exigindo que eu cuidasse dela. Ei, Reddit, meu nome é Alex e estou escrevendo isto porque as pessoas precisam entender algo fundamental sobre relacionamentos e consequências. Quando alguém mostra quem realmente é, acredite na primeira vez, não espere pelo ato 2, não fique aguardando a versão estendida com cenas bônus. A primeira exibição quase sempre é a mais honesta que você jamais vai ter. Eu estive com Jéssica por 6 anos sólidos do que eu achava que era a construção de uma vida juntos. Nós tínhamos o tipo de relacionamento que fazia pessoas mais velhas a sentirem com aprovação, o tipo que não criava drama em jantares de família nem exigia postagens de casal nas redes sociais para validá-lo, ele simplesmente existia, estável, confiável, real. Ou assim eu pensava. Eu sou o cara que lembra que o seguro do carro renova em abril, sou o que percebe quando a pressão do pneu traseiro está baixa e resolve antes que vire um problema. Quando a mãe dela liga enquanto ela está no trabalho, eu escrevo o recado no espelho do banheiro com marcador apagável para que ela veja logo de manhã. Eu mantenho um calendário compartilhado, preparo refeições aos domingos, conserto torneiras pingando antes que virem enchentes. Essa era a nossa dinâmica, ela vivia o momento, eu planejava o futuro, ela sonhava, eu executava, ela esquecia as senhas, eu guardava todas em um arquivo criptografado, funcionava, pelo menos eu achava que funcionava. Ela costumava me dizer que amava isso em mim, como eu tinha tudo organizado, como ela nunca precisava se preocupar porque eu estava sempre pensando à frente. Ela chegava em casa estressada com prazos do trabalho e havia jantar esperando, nada digno de Instagram, apenas comida de verdade na temperatura certa. Ela se sentava e soltava o ar, como se estivesse prendendo a respiração desde a manhã. Você é o melhor, ela dizia com aquele sorriso cansado. Eu acreditava que isso significava alguma coisa. Olhando para trás agora, com a clareza que só vem depois de se queimar, consigo ver todos os sinais que ignorei, ou talvez eu não os tenha ignorado, talvez eu só tenha escolhido acreditar que significavam outra coisa. Ela começou a ir à academia em horários estranhos, não estranhos consistentes como toda terça-feira às 7, estranhos aleatórios, às vezes de manhã, às vezes tarde da noite, às vezes não ia por dias, e então de repente 3 vezes em um único dia. Ela comprou roupas novas de treino, começou a se importar com a aparência antes da academia em vez de depois, passou a usar maquiagem para ir levantar pesos, quem faz isso? O telefone dela virou uma extensão da mão, virado para baixo em toda a superfície, notificações desligadas. Ela ficava sentada à minha frente no jantar e o celular vibrava e ela o virava tão rápido que parecia estar pegando fogo. Depois ria do que estava na tela, ria de verdade, o tipo de riso que eu não ouvia direcionado a nada que eu tivesse dito havia meses. Eu comecei a fazer perguntas, casuais no início. Como foi a academia? Você tentou aquela aula nova? Quem você costuma ver lá? As respostas dela ficaram mais vagas. Foi bom, só as pessoas de sempre, ninguém em especial. Você não os conheceria. Então vieram as perguntas maiores, aquelas que pareciam armadilhas que eu armava para mim mesmo. Você está feliz? Você acha que ainda estamos crescendo juntos? Você alguma vez sente que somos apenas colegas de quarto seguindo a rotina? Eu respondi honestamente todas as vezes, sim, estou satisfeito, estamos construindo algo bom aqui, estabilidade não é inimiga. Eu achava que estávamos na mesma página, acontece que nem estávamos lendo o mesmo livro. A conversa de verdade aconteceu numa noite de terça-feira em outubro, eu lembro porque tinha acabado de buscar nossas fotos na farmácia, fotos impressas de verdade, porque sou antiquado assim. Havia uma de nós de uma trilha no verão, ela ria de alguma coisa. Sol no cabelo, e eu olhava para ela como se ela tivesse pendurado a lua no céu. Eu estava na cozinha fazendo molho de massa, tem uma receita que minha avó me ensinou, nada sofisticado, apenas tomates amassados, alho, manjericão, tomilho, o tipo de coisa que cheira lá. Eu mexia, observando as bolhas formarem aquelas pequenas crateras. Quando ela entrou, ela tinha aquele olhar, o tipo que diz que vem ensaiando esta conversa na minha cabeça há semanas e agora é a hora do show. Eu me adiantei, algo no meu estômago simplesmente sabia, a outra pessoa. Sem introdução, sem suavizar, apenas a pergunta pairando entre nós como fumaça. O silêncio que se seguiu poderia ter enchido uma catedral. Ela ficou ali, mão no balcão, a boca abrindo e fechando, como se estivesse testando respostas diferentes para ver qual doeria menos. Por fim ela inspirou de verdade como alguém prestes a mergulhar, e disse sim, uma palavra, 3 letras. Aquilo atingiu como um carro avançando o sinal vermelho, você vê chegando por meio segundo e então bum, está no cruzamento lidando com as consequências. Eu desliguei o fogão, coloquei a colher no lugar com mais cuidado do que ela merecia, fiquei ali contando até 10 na minha cabeça para não dizer algo de que me arrependeria, não arrepender porque seria cruel, arrepender porque daria munição a ela depois. Há quanto tempo, minha voz estava firme, até eu me surpreendi.
Cerca de 2 meses, 2 meses, não um erro bêbado em uma festa do escritório, não um momento de fraqueza que ela imediatamente confessou, 2 meses de engano ativo e contínuo, 2 meses chegando em casa e me beijando de olá com mentiras ainda nos lábios, 2 meses me deixando planejar nosso futuro enquanto ela construía outro pelas minhas costas. Quem é? Um cara da academia, Brandon, claro que era um Brandon. Provavelmente tinha uma tatuagem tribal. Provavelmente postava selfies de academia com legendas sobre a luta diária. Provavelmente se chamava de empreendedor enquanto trabalhava 3 turnos em uma loja de suplementos. Você precisa decidir agora, eu disse a ela. Eu não vou fazer a dança de uma escolha. Não vou competir pela minha própria esposa. Ou você quer este casamento ou não quer, mas eu não vou ser o plano reserva enquanto você testa outra pessoa. Ela começou a chorar, o tipo bonito de choro, em que as lágrimas apenas escorrem sem o nariz escorrendo. O tipo que supostamente faz os homens cederem. Eu não me mexi. Acho que eu preciso ir, ela disse entre soluços. Eu preciso de espaço para entender as coisas. Espaço para entender as coisas é código para eu quero tentar ficar com ele sem encerrar oficialmente as coisas com você caso não dê certo. Eu não sou estúpido. Então vá, eu disse, mas entenda que no segundo em que você sair por essa porta, acabou. Não é uma pausa, não é entender as coisas, acabou. Eu não vou ficar aqui regando plantas mortas esperando que floresçam de novo. Ela me olhou como se esperasse uma discussão, como se tivesse se preparado para eu implorar, ameaçar ou prometer mudar. A questão é que eu não tinha nada a mudar. Eu não tinha traído, eu não tinha mentido, eu não tinha quebrado os votos que fizemos, ela quebrou. Ela arrumou uma bolsa naquela noite, eu assisti do sofá, sem ajudar, sem interferir, apenas testemunhando. Ela ficava olhando para mim, parando como se estivesse esperando que eu a impedisse, que lutasse por ela, que mostrasse que eu me importava o suficiente para fazê-la ficar. Eu mostrei que me importava o suficiente para deixá-la ir. Eu volto para pegar o resto das minhas coisas, ela disse na porta, uma mão na maçaneta, a bolsa de pernoite no ombro. Me manda mensagem antes, eu garanto que não estarei aqui. Ela realmente pareceu magoada com isso, como se eu estivesse sendo cruel, como se eu devesse facilitar o caso dela estando disponível sempre que ela precisasse passar para pegar alguma coisa. A porta se fechou. O apartamento ficou silencioso de um jeito que parecia físico, como se o próprio ar estivesse mais pesado. Eu fiquei ali no sofá por uma hora inteira, olhando para a parede, fazendo um inventário mental de 6 anos, contrato de aluguel compartilhado, conta bancária conjunta, cartão de crédito conjunto, amigos em comum, memórias compartilhadas, planos compartilhados para um futuro que simplesmente evaporou como vapor. Então eu me levantei, abri o laptop e comecei a fazer listas, porque aqui está o que a Jéssica não sabia sobre mim. Quando eu me comprometo com algo, eu me comprometo completamente, seja construir um relacionamento ou encerrá-lo. Eu não faço nada pela metade, eu não deixo pontas soltas, e definitivamente não deixo ninguém reescrever a narrativa depois. Nas 2 semanas seguintes eu trabalhei de forma metódica, documentei tudo, capturas de tela das mensagens em que ela admitia o caso, datas e horários nas mensagens, extratos do cartão de crédito mostrando gastos em restaurantes em que nunca fomos juntos, quartos de hotel em que eu nunca fiquei, compras de lingerie em tamanhos que não eram os habituais dela. Eu separei nossas finanças, fechei as contas conjuntas, abri novas apenas no meu nome, troquei todas as senhas de todas as contas compartilhadas, fiz uma planilha de cada bem compartilhado com comprovantes mostrando quem pagou por quê. Eu falei com uma advogada, não para pedir conselhos sobre como salvar o casamento, mas para saber como encerrá-lo de forma limpa, com documentação, com provas, com tudo tão bem amarrado que não houvesse espaço para interpretações depois. A advogada, uma mulher mais velha com olhos afiados e ternos ainda mais afiados, olhou para minha planilha e realmente sorriu. Você vai ficar bem, ela disse, continue fazendo exatamente o que está fazendo. A Jéssica me mandou algumas mensagens naquelas primeiras 2 semanas, coisas casuais. Você pagou a conta de luz, posso passar para pegar meu tapete de yoga, espero que você esteja bem. Eu respondi à logística, ignorava os sentimentos. Sim, conta paga. Me avisa quando quiser vir. Ela queria dos dois jeitos, queria sair, mas não ser deixada, queria liberdade, mas não consequências, queria a empolgação do novo mantendo a segurança do antigo. É assim que isso funciona. O acidente aconteceu cerca de 8 semanas depois que ela se mudou. Eu fiquei sabendo pelo Oscar, um amigo em comum que ainda achava que poderíamos nos reconciliar. Ele me mandou uma mensagem às 11h47 da noite numa quinta-feira, você soube da Jéssica. Meu estômago afundou por meio segundo antes de eu me lembrar de que eu não precisava mais me importar. Não, o que aconteceu? Acidente de carro grave, o Brandon estava dirigindo, ele não sobreviveu, a Jéssica está no hospital, achei que você deveria saber. Eu li aquilo 3 vezes. O Brandon estava morto, a Jéssica estava machucada, e eu não senti absolutamente nada, nem satisfação, nem tristeza, nem mesmo alívio, apenas esse espaço em branco onde uma reação deveria estar. Eu não fui ao hospital. A mãe dela me ligou às 2 da manhã, chorando tanto que eu mal conseguia entendê-la.
A Jéssica estava pedindo por mim, ela precisava de mim, eu ainda era legalmente o marido dela, por favor, eu iria. Sinto muito pelo acidente, eu disse a ela, de verdade, mas eu não sou o marido dela de nenhuma forma que importe. Ela garantiu isso quando foi embora. Ela precisa de você, Alex, ela está em uma cadeira de rodas, não consegue andar, vai precisar de ajuda. Ela tem família, tem amigos, não tem a mim, não mais. A mãe dela me chamou de sem coração, me chamou de cruel, disse que eu me arrependeria disso algum dia. Talvez eu me arrependesse, mas duvidava. Eu desliguei o telefone e fui para a cama, fiquei olhando para o teto por 3 horas, mas não liguei de volta. As informações vieram em pedaços nas semanas seguintes, principalmente pelo Oscar. Ele me mandava atualizações como se eu tivesse pedido, por outros amigos que achavam que estavam ajudando, por postagens em redes sociais que eu ainda não tinha bloqueado porque estava documentando tudo, capturas de tela, datas, horários, provas de que ela tinha seguido em frente, construído uma vida sem mim, até o momento em que essa vida se despedaçou. O Brandon morreu no impacto. O motor esmagou o lado do motorista do carro quando eles bateram em um canteiro central a 60 em uma zona de 45. Os relatórios diziam que estava chovendo, que a estrada estava escorregadia, que ele perdeu o controle. A mãe dele mais tarde alegou que ele estava distraído pelo telefone. Por uma mensagem, as pessoas insinuaram que poderia ter sido da Jéssica. A Jéssica teve lesões na coluna, as vértebras L1 e L2 fraturadas, danos nos nervos que eles não conseguiram avaliar completamente até que o inchaço diminuísse. Os médicos deram a ela o discurso, aquele em que listam porcentagens e usam palavras como potencial e possível, e com terapia intensiva, disseram que ela poderia voltar a andar, com meses de fisioterapia, os especialistas certos, tempo e sorte. Eles também disseram que talvez não, que ela talvez precisasse da cadeira de rodas permanentemente, que a vida dela seria dividida em antes e depois. Ela ficou no hospital por 2 semanas, cirurgias, avaliações, controle da dor, aprendendo a existir em um corpo que não funcionava como antes, depois uma clínica de reabilitação por mais um mês, um daqueles lugares que cheiram a produto de limpeza industrial e promessas não cumpridas. Ela aprendeu a se transferir da cama para a cadeira, a atravessar portas, a aceitar ajuda de estranhos, porque o orgulho é um luxo que pessoas com deficiência nem sempre podem se dar. Depois ela foi ficar na casa da mãe, porque o apartamento do Brandon ficava no 3º andar sem elevador, porque toda a empolgação e aventura que ele tinha prometido a ela vinham acompanhadas de escadas que ela não conseguia mais subir. Eu soube de tudo isso por terceiros, não liguei, não visitei, não enviei flores, cartões ou pensamentos e orações. As amigas da mãe dela me viam no supermercado e faziam comentários insinuantes sobre compaixão, dever cristão e como o casamento significava na doença e na saúde. Eu lembrava a elas que a Jéssica já tinha deixado o casamento, que não se pode invocar votos que já foram quebrados, que a minha compaixão não se estendia a ser o ex-marido de apoio emocional de alguém. Elas se afastavam murmurando sobre meu coração frio, eu terminava minhas compras e voltava para o meu apartamento silencioso, onde ninguém estava mentindo para mim. Algumas pessoas acharam que eu era um monstro por isso, me cercavam no supermercado ou na academia para a qual eu tinha mudado do outro lado da cidade. Como você pôde abandoná-la quando ela mais precisa de você? Você não tem nenhuma compaixão, o que aconteceu com na doença e na saúde? Eu olhava para elas com muita calma e dizia, ela não precisou de mim quando estava saudável, ela não tem o direito de precisar de mim agora que não está. Isso geralmente encerrava a conversa. Cerca de 3 meses após o acidente, recebi uma mensagem do número da Jéssica, não da mãe dela desta vez, dela. Alex, eu preciso falar com você, por favor, só um café, eu sei que não mereço, mas por favor. Eu encarei aquela mensagem por um dia inteiro e não respondi, deixei que ela ficasse na incerteza do mesmo jeito que me deixou na incerteza por 2 meses enquanto seguia com aquilo às minhas costas. Finalmente respondi, amanhã às 5 da tarde. A cafeteria da Maple Street. Ela respondeu imediatamente, obrigada, estarei lá. Eu cheguei às 4h55, pedi meu americano e me sentei em uma mesa perto do fundo onde havia espaço para uma cadeira de rodas passar, não porque eu estivesse sendo atencioso, mas porque não queria uma cena. Ela entrou às 5h03, a amiga dela, Kate, empurrava a cadeira, me lançando olhares de reprovação como se eu fosse pessoalmente responsável pelo acidente. Eu a ignorei e foquei na Jéssica. Ela parecia menor, não fisicamente, embora tivesse perdido peso, apenas menor daquele jeito que as pessoas ficam quando a vida as atinge com força, como se tivessem sido comprimidas. Obrigada por ter vindo, ela disse, depois que a Kate a levou até a mesa e se retirou para uma mesa no canto para nos observar como um falcão. Do que você precisa, direto ao ponto, sem como você está, sem sinto muito por tudo, apenas do que você precisa. Ela pediu um chá que não bebeu, eu vi as mãos dela tremerem quando a barista o colocou na mesa. Eu queria ver se poderíamos resolver alguma coisa. Resolver exatamente o quê? Ela olhou para o colo, para as pernas imóveis, depois levantou o olhar para mim com olhos que estavam se esforçando muito para parecer sinceros. Eu cometi um erro terrível, Alex,
O pior erro da minha vida, e estou pagando por isso, acredite em mim, estou pagando, mas eu pensei que talvez pudéssemos tentar de novo, talvez nós pudéssemos. Não. Apenas essa palavra, limpa como uma faca. Alex, por favor, só escuta. Não, eu disse de novo, eu não preciso escutar. Você fez sua escolha, você escolheu ele em vez de mim, você escolheu mentir para mim por 2 meses, você escolheu ir embora, todas essas foram escolhas suas. Você não pode desfazê-las só porque não deram certo do jeito que você planejou. Eu estava confusa, eu não sabia o que queria. Você sabia exatamente o que queria, você queria ele e você o teve. Sinto muito que ele esteja morto, eu realmente sinto, isso é uma tragédia, mas não é a minha tragédia, e a sua situação agora não apaga o que você fez antes. Eu estou em uma cadeira de rodas, Alex, ela disse isso como se fosse um argumento, como se a deficiência superasse a infidelidade no jogo de quem merece compaixão. Eu sei, e sinto muito por isso de verdade, mas a sua cadeira de rodas não muda o fato de que você me traiu, não muda o fato de que você me deixou por outro homem, não muda o fato de que você destruiu o que nós tínhamos. Você não ganha um botão de reiniciar só porque o plano fracassou completamente. Para onde eu vou, minha mãe não pode cuidar de mim para sempre. Eu não consigo trabalhar em tempo integral assim, eu preciso de ajuda, e ali estava, o verdadeiro motivo do café, não porque ela sentia minha falta, não porque tinha percebido que perdeu, mas porque precisava de um cuidador, alguém com histórico e envolvimento emocional. Isso não é um problema meu para resolver. Ela começou a chorar, lágrimas de verdade desta vez, não as bonitas, um choro feio, com o rosto inteiro envolvido. Eu não me mexi, não estendi a mão sobre a mesa, não a consolei, apenas fiquei ali sentado e deixei que ela chorasse até se acalmar, enquanto a Kate me lançava olhares furiosos do canto. Quando ela finalmente se controlou, eu falei com muito cuidado, eu tenho todos os seus pertences, tudo que você deixou no apartamento, vou organizar uma entrega formal com testemunhas, em um espaço público, para que não haja confusão depois sobre o que você recebeu ou deixou de receber. Você vai receber tudo o que é seu. Depois disso, acabou, completamente acabado. Não podemos simplesmente, não, seja o que for que você esteja prestes a pedir, a resposta é não. Estamos nos divorciando, isso já está em andamento. Você vai receber os papéis na próxima semana. Tudo será justo, não estou tentando te prejudicar, mas também não vou permitir que você reescreva a história ou me manipule para que eu me torne seu plano reserva. Eu me levantei, deixei uma nota de 20 na mesa para cobrir as 2 bebidas, olhei para ela uma última vez, você queria liberdade, você conseguiu, agora vai ter que descobrir o que fazer com ela. Eu saí sem olhar para trás. A Kate me seguiu até o estacionamento, gritando sobre o quanto eu era sem coração. Eu entrei no carro e fui embora. O evento de encerramento aconteceu 2 semanas depois. Eu aluguei a sala comunitária do prédio onde moro, enviei convites formais para pessoas-chave, ambas as famílias, alguns amigos próximos, até o gerente do prédio como testemunha. O convite era simples, dissolução formal de bens e devolução de propriedades, sábado, às 7 da noite, presença solicitada para fins de documentação. Minha irmã Raquel me ligou, o que você está fazendo, fechando um capítulo da maneira correta? Isso parece extremo. Extremo foi ela me trair por 2 meses e depois esperar que eu cuidasse dela depois que tudo explodiu na cara dela. A Raquel ficou em silêncio por um momento, depois disse, ponto justo, eu estarei lá. A sala parecia uma reunião de associação de condomínio, cadeiras dobráveis em fileiras, uma mesa na frente com garrafas de água, e iluminação fluorescente que deixava todo mundo com aparência cansada. Sem decoração, sem música, apenas uma realidade crua, oficial e documentada. As pessoas começaram a chegar às 6h50. Meus pais vieram juntos, parecendo desconfortáveis. Os pais dela vieram separados, parecendo devastados. A mãe dela nem conseguia olhar para mim. A Raquel chegou com o marido, ambos curiosos sobre o que eu estava planejando. A Jéssica chegou às 7h05, empurrada novamente pela Kate. Ela olhou ao redor da sala como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo, como se achasse que aquilo talvez fosse uma intervenção ou uma tentativa de reconciliação. Não era. Às 7h10 eu me levantei, sem microfone, a sala era pequena e todos já estavam em silêncio, esperando. Obrigado por virem, eu sei que isso é incomum, mas eu quis todos aqui por um motivo específico. A Jéssica e eu estamos nos divorciando. Isso não está aberto a debate nem discussão, isso vai acontecer. O que estamos fazendo aqui esta noite é encerrar as coisas corretamente, com documentação, com testemunhas, para que não haja confusão depois. Eu puxei uma bolsa grande debaixo da mesa e comecei a retirar os itens. Estes são todos os pertences da Jéssica que estavam no nosso apartamento. Eu fiz um inventário completo. Cada item está listado aqui com foto e descrição, roupas, livros, joias, fotos, itens pessoais, tudo. Eu coloquei um fichário sobre a mesa. Se algo estiver faltando, fale agora.
A Jéssica encarava os objetos como se fossem provas em uma cena de crime, seus álbuns de fotos, seu cachecol favorito, sua coleção de canecas de café, seus livros, tudo disposto como artefatos em um museu. Eu também preparei documentos financeiros. Eu distribuí pacotes grampeados para todos na sala. Isto detalha cada bem compartilhado que a Jéssica e eu tínhamos, como foi pago, quem contribuiu com o que, como está sendo dividido, tudo está documentado com recibos e extratos bancários. O pai dela começou a ler, o rosto ficando cada vez mais vermelho a cada página. Há uma seção específica para a qual eu quero chamar a atenção, ela está rotulada como despesas atribuíveis. Estas são cobranças feitas no nosso cartão de crédito conjunto depois que a Jéssica me informou que estava indo embora, estadias em hotéis com o Brandon, jantares, ingressos para shows, uma viagem de fim de semana para o litoral, tudo cobrado na nossa conta compartilhada enquanto ela estava ativamente em um relacionamento com outro homem. A sala ficou muito silenciosa. Eu não estou trazendo isso à tona para envergonhar ninguém, estou trazendo para dar clareza. Essas despesas não tinham nada a ver com o nosso casamento ou com a nossa casa, eram consumo pessoal relacionado ao caso dela. O total chega a $3.200. Estou solicitando, por meio do processo de divórcio, que a Jéssica assuma a responsabilidade por essas cobranças. Isso é justo, isso está documentado, isso é final. A mãe dela se levantou, como você ousa? Mãe, sente-se, a Jéssica disse em voz baixa. A mãe dela se sentou, tremendo de raiva ou de dor, ou de ambos. Eu continuei. Eu também removi a Jéssica como meu contato de emergência de todos os documentos médicos, legais e financeiros. Eu notifiquei nossas seguradoras, nosso banco, nossos fornecedores de serviços. Fechei as contas conjuntas. Separei tudo que podia ser separado. O que não pode ser separado imediatamente, eu continuarei pagando por 3 meses para dar a Jéssica tempo de transição. Depois disso, ela estará por conta própria. Eu puxei outro documento. Esta foi a parte mais difícil, mas precisava ser feita. Eu quero ler algo, não para ser cruel, mas para que todos entendam por que não há volta. Eu abri meu telefone e comecei a ler a partir de capturas de tela. Mensagem de texto da Jéssica, 14 de maio, eu preciso te contar uma coisa, tem outra pessoa, me desculpa. Mensagem de texto da Jéssica, 15 de maio, vou ficar na casa do Brandon esta noite, eu preciso de espaço para pensar. E-mail da Jéssica, 20 de maio, estou me mudando para a casa do Brandon, vou buscar minhas coisas quando você não estiver aí. A mãe dela estava chorando agora. O pai dela parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Eu não estou lendo isso para envergonhar a Jéssica, estou lendo para que todos nesta sala entendam que eu não a abandonei. Ela me deixou, ela escolheu outra pessoa, ela encerrou o nosso casamento. O que aconteceu depois disso, o acidente, as lesões dela, nada disso muda o fato de que ela fez uma escolha de ir embora. Eu fechei o telefone e olhei diretamente para Jéssica. Eu não te odeio, não te desejo mal, espero que você construa uma boa vida, mas eu não posso fazer parte dessa vida. Você garantiu isso quando foi embora. Isso não é vingança, isso são consequências, consequências justas, documentadas e legais. Eu me sentei. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes e o estômago de alguém roncando. A síndica do prédio, a senhora Shen, se levantou. Eu só quero dizer que esta é uma das dissoluções de bens mais profissionais e claras que eu já testemunhei em 30 anos administrando este prédio. Tudo está documentado, tudo é justo. Eu vou fornecer minha assinatura como testemunha destes procedimentos. As pessoas começaram a ir embora lentamente, de forma constrangida, como se tivessem presenciado algo desconfortável, mas necessário. Meus pais me abraçaram na saída, meu pai sussurrou, você fez a coisa certa. A Raquel ficou por ali, esperou até quase todo mundo ir embora, então se aproximou de mim. Você realmente pensou em tudo isso, ela disse. Eu penso em tudo, você sabe disso. Ela parece destruída. Ela se destruiu sozinha. Eu apenas me recusei a limpar a bagunça. A Jéssica ainda estava sentada ali, a Kate ao lado dela, ambas com aparência de choque. Eu me aproximei e me ajoelhei para ficar na altura dos olhos dela. Você tem 3 meses de serviços cobertos, depois disso vai precisar assumir todas as suas próprias contas. Os papéis do divórcio serão entregues na próxima semana. Assine, não conteste. Não há nada para contestar, tudo já está decidido. Alex, eu digo isso de forma genuína, espero que você encontre felicidade, mas você não vai encontrá-la comigo. Você abriu mão disso quando foi embora. A cadeira de rodas não muda isso, o acidente não muda isso, nada muda isso. Eu me levantei e comecei a guardar os documentos. Mais uma coisa, eu disse sem olhar para ela, não entre mais em contato comigo, nada de mensagens, nada de ligações, nada de e-mails. Se houver algo legal que exija comunicação, passe pelos advogados, fora isso, acabamos de conversar. Isso foi o encerramento, é isso.
Eu saí da sala comunitária, subi para o meu apartamento, fiz o jantar, comi, assisti a algo na televisão, fui dormir. Vida normal, sem drama, sem culpa, apenas vida. O processo de divórcio foi limpo. Minha advogada tinha tudo perfeitamente documentado. A advogada da Jéssica tentou argumentar pensão com base na deficiência dela. Minha advogada apresentou as provas de adultério e o juiz encerrou isso imediatamente. Divórcio concedido por culpa. Bens divididos de acordo com a documentação, nenhuma pensão, despesas atribuídas à parte requerida com opções de parcelamento, caso encerrado. O martelo bateu. 6 anos encerrados em 15 minutos de procedimento legal. Do lado de fora do fórum eu vi a Jéssica lutando com a cadeira de rodas em uma guia de calçada. A Kate já tinha ido embora. A Jéssica estava sozinha, tentando descobrir como descer sem tombar para frente. Eu me aproximei, não para ajudar, apenas para encerrar isso corretamente. Você precisa de ajuda. Eu consigo, ela disse, a voz tensa de orgulho ou teimosia, ou ambos. Ótimo, porque esta é a última vez que vou estar perto de você. O divórcio é definitivo, as dívidas foram atribuídas, tudo está encerrado. Siga em frente com a sua vida, Jéssica, longe da minha. Eu sinto muito, ela disse em voz baixa. Eu sei, mas desculpa não conserta nada, só faz você se sentir melhor sobre o que quebrou. Eu fui até o meu carro, dirigi para casa e não pensei mais nela, não da forma que importava. Semanas viraram meses. A vida continuou daquele jeito que continua quando você finalmente para de esperar que algo mude. Eu fui promovido no trabalho. Meu chefe, que sabia um pouco do que eu tinha passado porque em uma empresa pequena todo mundo sabe de tudo, me chamou de lado depois do anúncio. Você tem estado mais focado do que nunca, ele disse. O que quer que você esteja fazendo, continue fazendo. O que eu estava fazendo era simples. Eu estava vivendo sem ter que gerenciar o caos de outra pessoa, sem ter que me perguntar se hoje seria o dia em que ela confessaria mais alguma coisa que estava escondendo, sem ter que calcular o custo emocional de cada conversa. Eu comecei a correr nas manhãs de domingo, algo que eu sempre dizia que faria, mas nunca fazia porque a Jéssica achava chato, achava que eu deveria fazer treinos mais empolgantes, escalada, crossfit, algo com aspecto comunitário onde pudéssemos fazer amigos de casal. Acontece que eu gosto do chato. Eu gosto de correr a mesma rota toda semana, ver as mesmas pessoas passeando com seus cachorros, observar as estações mudarem através das mesmas árvores. Chato é pacífico, chato é previsível, chato significa que nada está prestes a explodir. Eu adotei um cachorro do abrigo, um vira-lata de 3 anos chamado Duke, com uma orelha caída, manchas marrons em pelo branco e absolutamente zero problemas de comportamento. A voluntária do abrigo parecia quase pedir desculpas por ele. Ele não é um filhote, ela disse, não é de raça pura, ele é apenas um cachorro bom e sólido. Perfeito, eu disse, é exatamente disso que eu preciso. Duke e eu nos entendemos. Ele não precisava de entretenimento constante, não precisava que eu provasse meu compromisso com grandes gestos, só precisava de consistência, comida sempre no mesmo horário, passeios na rotina, uma pessoa que aparecesse. Isso eu conseguia fazer. Eu reformei a cozinha ao longo de 3 fins de semana, arranquei os armários antigos que a Jéssica tinha passado horas escolhendo, aqueles que sempre foram um pouco escuros demais para o espaço, instalei novos em madeira clara que fizeram o ambiente parecer maior, mais limpo, mais meu. Comprei uma cafeteira que realmente funcionava, em vez daquela sofisticada que ela queria e quebrava a cada 2 meses. Aprendi a fazer o molho da minha avó melhor do que nunca, em parte porque eu tinha tempo e em parte porque não estava cozinhando para alguém que criticava a proporção diária. Eu comecei a ir a uma nova academia no lado leste da cidade, um lugar onde ninguém me conhecia, nem a Jéssica nem o Brandon, ninguém me lançava aqueles olhares de pena que me faziam sentir como uma tragédia. Ninguém perguntava como eu estava de verdade naquele tom que significava que queriam detalhes, eles apenas treinavam, e eu apreciei isso mais do que jamais saberiam. As palestras começaram por acaso, eu estava em um centro comunitário ajudando o filho do meu vizinho com um trabalho escolar sobre finanças pessoais, a diretora do centro me ouviu explicando sobre orçamento e perguntou se eu teria interesse em dar um workshop. Eu disse que sim sem pensar muito. Naquela primeira palestra havia talvez 12 pessoas, eu cobri o básico, como separar finanças, como acompanhar despesas, como se preparar para o inesperado. No final, uma mulher levantou a mão, e se você estiver separando as finanças por causa de um divórcio, a sala ficou quieta, todos de repente muito interessados na minha resposta. Os mesmos princípios se aplicam, eu disse, na verdade eles são ainda mais importantes, documente tudo, mantenha registros, não presuma que a outra pessoa será justa ou honesta, proteja-se primeiro. Depois da palestra, 3 pessoas vieram falar comigo com suas próprias histórias de divórcio, histórias confusas, caras, histórias em que não tinham documentado nada e estavam pagando por isso agora. Eu comecei a dar mais palestras, uma por mês, depois 2 por mês, educação financeira, definição de limites, como encerrar as coisas corretamente.
Os temas evoluíram com base no que as pessoas continuavam perguntando. Em uma sessão, alguém fez a pergunta diretamente, e se a outra pessoa tentar voltar, e se disser que cometeu um erro? Eu pensei na Jéssica, naquele encontro na cafeteria, nela dizendo que precisava de mim. Você dá a elas encerramento, não retorno, eu disse. Encerramento significa ser claro, devolver os pertences, cortar laços financeiros, explicar sua decisão uma vez e então mantê-la. Não se trata de punição, trata-se de se proteger de alguém que já mostrou que escolherá outra coisa quando parecer melhor. Mas e se estiverem em crise, e se realmente precisarem de ajuda? Você pode ajudá-las a encontrar recursos sem se tornar o recurso, há uma diferença entre ser gentil e estar disponível. Você pode direcionar alguém para terapia, grupos de apoio, serviços para pessoas com deficiência, família, mas não precisa ser o sistema de apoio emocional de alguém depois que essa pessoa destruiu sua confiança. As palestras ficaram conhecidas por serem diretas e práticas, sem chantagens emocionais sobre compaixão ou segundas chances, apenas uma avaliação lúcida de como são limites saudáveis. A notícia se espalhou e eu fui convidado a fazer uma apresentação maior no colégio comunitário. 75 pessoas apareceram. Eu usei slides, estudos de caso com detalhes identificáveis alterados, uma sessão inteira sobre estratégias de documentação, como fotografar pertences antes de devolvê-los, como conduzir uma troca de bens com testemunhas, como fechar contas compartilhadas sem deixar nada passar. E então eu conheci a Inês. Ela estava em uma cafeteria digitando furiosamente em um laptop, cercada por bloquinhos cobertos de abreviações que eu não conseguia decifrar. Eu estava esperando minha bebida, nossos pedidos se confundiram, ela pegou meu americano e eu fiquei com o latte de aveia dela. Isso não é meu, nós dois dissemos ao mesmo tempo. Ela riu, eu sorri, trocamos as xícaras. Você é o cara do americano, ela disse, e você é a pessoa do pedido complicado. Leite de aveia não é tão complicado, são 3 modificadores. Isso é complicado. Acabamos sentando na mesma mesa. Descobri que ela era jornalista, trabalhando em uma série sobre desenvolvimento urbano. Ela me mostrou suas anotações como se eu fosse entendê-las. Eu mostrei a ela minha planilha da reforma da cozinha como se fosse interessante. Você realmente gosta de documentação? Ela observou. Eu realmente gosto de saber onde estou. Experiência ruim. Experiência educativa. Ela não pressionou, eu apreciei isso também. Começamos a nos encontrar naquela cafeteria de propósito, depois fomos jantar, depois a um filme, depois outro jantar. Eu contei a ela sobre a Jéssica no terceiro encontro, porque eu acredito em honestidade. Ela me traiu, me deixou por outra pessoa, ele morreu em um acidente de carro e ela acabou em uma cadeira de rodas. Ela tentou voltar, eu disse não. A Inês processou essa informação enquanto comia sua massa, finalmente ela pousou o garfo. Você a amava? Sim. E ama agora? Não. Ótimo, porque eu não faço complicado. Nem eu, não mais. Isso foi há 8 meses. Estamos firmes, não de um jeito dramático, mas daquele jeito chato, estável e previsível que eu aprendi a valorizar. Ela tem o apartamento dela, eu tenho o meu, nos vemos 3 ou 4 vezes por semana, conversamos todos os dias, planejamos coisas e cumprimos. É bom. A Jéssica tentou entrar em contato mais algumas vezes ao longo dos meses, mensagens que eu não li, e-mails que apaguei sem abrir, uma carta escrita à mão que chegou ao meu apartamento e que eu joguei fora sem abrir. Eu não estava sendo cruel, eu estava sendo consistente. Ela não tinha mais o direito de estar na minha vida, em nenhuma capacidade, aquela porta estava fechada, trancada, e a chave tinha sido derretida. As pessoas ainda me perguntam sobre isso às vezes, geralmente pessoas que não conhecem a história completa. Elas ouvem mulher em cadeira de rodas e marido se divorciou dela e fazem suposições. Você ouviu falar da ex-esposa do Alex, ela é deficiente agora e ele simplesmente a abandonou. Eu corrijo o registro quando ouço isso, de forma educada, mas firme. Ela me deixou por outro homem, se mudou, foi morar com ele morreu em um acidente que também a deixou ferida, ela então tentou voltar e eu recusei. Eu não abandonei ninguém, eu simplesmente me recuso a ser um plano reserva. A maioria das pessoas fica quieta depois disso. Algumas ainda acham que eu deveria ter ajudado, que a compaixão deveria superar a traição, que a deficiência paga a infidelidade. Eu discordo. No mês passado eu vi a Jéssica no supermercado. Ela estava sozinha, navegando lentamente pelos corredores em sua cadeira de rodas. Ela parecia melhor do que no encontro da cafeteria, mais confiante, mais independente. Ela me viu, nossos olhares se cruzaram na sessão de hortifruti. Por um segundo eu pensei que ela pudesse se aproximar, tentar falar, tentar mais uma vez. Ela não fez isso, apenas assentiu uma vez, eu assenti de volta, e seguimos nossos caminhos separados pela loja, comprando para nossas vidas separadas. É assim que deveria ser. A Raquel me ligou alguns dias depois. Eu vi a Jéssica no mercado, ela parecia bem. Que bom! Ela me disse que conseguiu um emprego, trabalho remoto, entrada de dados, não é muito, mas é alguma coisa.
Fico feliz que ela esteja se virando. Ela também disse que não te culpa mais. Eu fiquei em silêncio por um momento. Eu nunca precisei que ela não me culpasse, eu sempre soube que não fiz nada de errado, ela sabe disso agora também, eu acho. Bom para ela. Falamos sobre outras coisas, os filhos da Raquel, a reforma da minha cozinha, coisas normais da vida. O capítulo da Jéssica estava encerrado para nós dois. Minha namorada contou às amigas dela que ele acha que é meu namorado, mas na verdade ele é só quem paga as contas, enquanto eu estava no cômodo ao lado. Entrei, sorri e disse que o pagador de contas estava encerrando o expediente, deixei minha chave no balcão e as amigas dela assistiram ao pânico dela em tempo real. Certo, Reddit. Apertem os cintos. Isso aconteceu há 6 meses e eu ainda estou processando quão espetacularmente tudo explodiu. Minha namorada achava que eu era o caixa eletrônico pessoal dela com benefícios, e eu mostrei exatamente o quão rápido um caixa eletrônico pode desligar quando você desrespeita o titular da conta. Meu nome é Kylie, tenho 29 anos, trabalho como eletricista industrial em uma fábrica fora de Detroit, ganho um dinheiro decente, sou dono do meu caminhão sem dever nada, tenho meu próprio apartamento e nenhuma dívida além da hipoteca, que estou pagando aos poucos. Nada sofisticado, mas também não estou passando aperto. Trabalho em turnos rotativos, o que significa que algumas semanas fico em casa durante o dia e em outras trabalho à noite. Não é glamouroso, mas paga bem e me dá tempo livre suficiente para realmente ter uma vida. O trabalho em si é bem sólido, eu lido com máquinas pesadas, instalo e faço manutenção de sistemas elétricos para linhas de produção, resolvo falhas de equipamentos e basicamente mantenho uma operação multimilionária funcionando sem problemas. Isso exige treinamento constante, certificações de segurança que preciso renovar todo ano e lidar com sistemas de alta voltagem que podem literalmente te matar se você errar, mas paga cerca de $75.000 por ano com horas extras, o que em Detroit é suficiente para ter seu próprio lugar e viver confortavelmente. Meu apartamento tem 2 quartos, fica a cerca de 20 minutos da fábrica, nada extremamente luxuoso, mas é meu. Comprei há 3 anos, quando o mercado estava razoável, e venho pagando de forma constante desde então. Tenho uma pequena garagem onde posso mexer no meu caminhão, uma cozinha decente e espaço suficiente para não me sentir apertado. O prédio é silencioso, os vizinhos cuidam da própria vida e tem uma vaga de estacionamento bem perto da entrada, a configuração perfeita para um cara solteiro com um emprego estável. Estou com a Raquel há cerca de 2 anos. Conheci ela na festa de aniversário de um amigo em comum, onde ela estava reclamando que o carro fazia uns barulhos estranhos. Eu me ofereci para dar uma olhada e no dia seguinte consertei o alternador dela de graça. Ela insistiu em me pagar um jantar como agradecimento. Um jantar virou encontros semanais viraram passar a maioria das noites juntos, e eventualmente, dei a ela uma chave do meu lugar cerca de 8 meses atrás. Olhando para trás, dar aquela chave provavelmente foi quando as coisas começaram a desandar rápido. Ter acesso irrestrito ao meu apartamento pareceu acionar algum tipo de interruptor na cabeça dela, onde meu apartamento virou o apartamento dela, meu dinheiro virou o nosso dinheiro e minha vida virou algo que ela podia controlar. Grande erro, enorme. Raquel trabalhava como gerente no varejo em uma daquelas lojas boutique de roupas no shopping, do tipo em que uma camiseta custa $80 e eles chamam isso de moda curada. Ela ganhava um dinheiro razoável, mas nada perto do que eu ganhava, o que se tornou um problema que eu não vi chegando até ser tarde demais. O trabalho dela basicamente era ficar em pé dobrando roupas caras, gerenciar uma equipe de funcionários de meio período que não ligavam nem um pouco para o trabalho e lidar com clientes arrogantes que achavam que gastar $200 em um jeans os tornava realeza. Ela chegava em casa reclamando do chefe, dos colegas, dos clientes, das políticas corporativas, de tudo, mas se recusava a procurar algo melhor porque esse trabalho tinha flexibilidade e não era muito exigente. Tradução: ela podia passar metade do turno no celular e ninguém realmente se importava, desde que as roupas estivessem dobradas. Os primeiros meses foram ótimos. Ela vinha para minha casa depois dos turnos, cozinhávamos juntos, assistíamos filmes, conversávamos sobre nossos dias, coisas normais de relacionamento. Ela parecia apreciar que eu tinha minha vida organizada, que eu não era algum encostado morando no porão da mãe, jogando videogame até 3 da manhã. Mas em algum ponto por volta da marca de 6 meses, as coisas começaram a mudar, pequenos comentários aqui e ali, nada grande o suficiente para brigar, mas suficiente para eu notar. Como a vez em que estávamos no Target e eu peguei a massa da marca do mercado em vez da de marca famosa, ela fez uma careta e disse, sério, você não pode gastar um pouco mais com um produto bom? Eu ri e expliquei que massa é massa, mas ela ficou estranhamente quieta pelo resto das compras e fez bico no carro, como se eu tivesse insultado pessoalmente ela por escolher economizar $3 em macarrão. Ou quando meu amigo Chris nos convidou para passar o fim de semana na casa dele no lago e Raquel passou a viagem inteira reclamando que deveríamos ter alugado um lugar nas Bahamas em vez disso. Eu lembrei que nem todo mundo tem dinheiro das Bahamas e ela respondeu com, bem, talvez você devesse trabalhar nisso. Trabalhar nisso, como se eu estivesse escolhendo deliberadamente não ser rico por despeito.
Depois teve a vez em que fomos jantar em um restaurante italiano de médio padrão que eu realmente gostava, comida boa, preços razoáveis, nada sofisticado, mas sólido. E Raquel passou a refeição inteira comparando com um restaurante caro em que uma colega de trabalho dela tinha ido na semana anterior. A Brita me disse que o ravioli de lagosta do Giovannis era incrível, deveríamos ir lá da próxima vez, aquele lugar custa tipo $50 por prato. Eu disse que até podemos pagar, mas não gostei da implicação de que o salário dela no varejo estava contribuindo com alguma coisa para esse orçamento teórico de jantar. A dinâmica financeira começou a ficar desconfortável. Ela sugeria restaurantes caros e ficava irritada quando eu sugeria alternativas mais baratas. Mencionava destinos de férias que custavam mais do que a minha hipoteca mensal e começou a fazer comentários sobre os namorados das amigas dela que tinham empregos melhores ou apartamentos mais bonitos. Eu trabalho com sistemas elétricos de alta voltagem, um movimento errado e eu não volto para casa. Meu trabalho exige foco constante, certificações de segurança e lidar com equipamentos que podem literalmente matar alguém, mas segundo a Raquel isso não era impressionante, porque eu não usava terno para trabalhar. Enquanto isso, ela ganhava a vida dobrando jeans superfaturados, mas de alguma forma eu é que precisava melhorar minha carreira. As coisas realmente se intensificaram quando comecei a cobrir mais das despesas dela. Aconteceu gradualmente, do jeito que essas coisas sempre acontecem. Ela esquecia a carteira quando saíamos, o pagamento do carro atrasava e ela pedia dinheiro emprestado, o aluguel ficava apertado naquele mês e eu podia ajudar só dessa vez. Esse só dessa vez virou todo santo mês. A primeira vez que ela pediu dinheiro emprestado foram $200 para o seguro do carro, que ela tinha esquecido que vencia. Parecia razoável, as pessoas esquecem contas às vezes, certo? Ela prometeu que me devolveria no próximo pagamento. Não devolveu. Depois foram $400 para o aluguel, porque a colega de quarto tinha deixado de pagar a parte dela de novo. Parecia uma emergência legítima. Ela jurou que me devolveria em 2 semanas. Nunca vi esse dinheiro também. Quando chegamos à marca de 1 ano, eu basicamente estava subsidiando todo o estilo de vida dela, o aluguel, a prestação do carro, as compras de mercado, a gasolina, as saídas dela com as amigas. Ela disfarçava isso de várias formas para parecer menos óbvio. Você pode pagar o jantar hoje? Eu pago da próxima vez. A próxima vez nunca chegou. Meu cartão de crédito está estourado, você pode cobrir isso e eu te pago depois. O pagamento nunca se materializava. Comecei a manter uma contagem mental depois da marca de 6 meses, só por curiosidade mórbida. Em um mês médio, eu provavelmente estava gastando algo em torno de $800 a $1.000 com as despesas da Raquel. E além disso, eu ainda pagava pelos nossos encontros e atividades juntos. Em alguns meses era pior, como aquela vez em que ela precisou de um notebook novo para o trabalho, que de alguma forma custou $1.500, e eu acabei pagando metade porque ela não tinha mais limite no cartão. Eu não sou idiota, eu vi o que estava acontecendo, mas eu a amava e quando você ama alguém, você quer ajudar, não é? Era isso que eu dizia a mim mesmo enquanto basicamente financiava todo o estilo de vida dela. Meus amigos perceberam antes de mim. O Chris fazia comentários sobre como a Raquel sempre convenientemente esquecia a carteira. Meu colega de trabalho, Brian, me perguntou diretamente um dia por que eu estava namorando alguém que me tratava como um caixa eletrônico. Até minha mãe, que normalmente ficava fora da minha vida amorosa, me puxou de lado no dia de ação de graças e perguntou se a Raquel alguma vez pagava alguma coisa. Eu a defendia todas as vezes, dava desculpas, dizia que ela estava passando por uma fase financeira difícil e que eu só estava ajudando até ela se reerguer. Só que ela nunca se reergueu. Por que faria isso? Ela tinha uma rede de segurança perfeita pagando tudo. Por volta do mês 18, eu estava pagando por provavelmente 70% de tudo, jantares fora, compras de mercado, gasolina para o carro dela, metade do aluguel quando ela ficava sem dinheiro, roupas novas quando precisava para o trabalho. Minha conta bancária estava levando um golpe sério, mas ela continuava prometendo que me devolveria quando conseguisse aquela promoção que supostamente estava a caminho. Alerta de spoiler, não houve promoção nenhuma. As amigas eram outro problema. A Raquel tinha um grupo bem unido de garotas que ela conhecia desde a faculdade, Ashley, Brittany e Nicole. Elas se encontravam a cada poucas semanas para o que chamavam de Noite das Garotas, que aparentemente consistia em beber coquetéis caros, tirar fotos para o Instagram e falar sobre os relacionamentos. Eu nunca tive problema com a Noite das Garotas, todo mundo precisa de tempo com os amigos, mas comecei a notar que depois de cada um desses encontros, a Raquel voltava para casa com novas reclamações sobre mim. Depois de uma noite das garotas, ela chegou em casa dizendo que eu precisava me vestir melhor, porque o namorado da Ashley sempre usava roupas de grife, sem mencionar que o namorado da Ashley trabalhava no mercado financeiro e provavelmente ganhava 3 vezes mais do que eu. Depois de outra, ela anunciou que precisávamos começar a ir a lugares mais sofisticados, porque a Brittany e o namorado dela tinham acabado de voltar de uma degustação de vinhos em Napa.
Pois é, o namorado da Brittany herdou a concessionária de carros da família, então talvez estejamos jogando com regras financeiras diferentes aqui. As comparações eram constantes e exaustivas. Eu não era bem-sucedido o suficiente, ambicioso o suficiente, estiloso o suficiente. Nada do que eu fazia era bom o bastante, porque as amigas dela estavam namorando caras com salários maiores e cargos mais chamativos. Meu amigo Chris foi a primeira pessoa a realmente me chamar para a realidade. Estávamos almoçando em uma terça-feira à tarde entre os meus turnos, e eu estava desabafando sobre a última reclamação da Raquel, de que eu não a levava a nenhum lugar especial havia meses. Cara, disse o Chris, pousando o hambúrguer, ela está te usando, você sabe disso, né? Ela não está me usando, ela só está passando por uma fase financeira difícil. Uma fase difícil de 2 anos? Qual é, cara? Quando foi a última vez que ela pagou alguma coisa? Eu não consegui responder, não conseguia lembrar da última vez que a Raquel tinha pago um jantar, ou se oferecido para pagar as compras, ou sequer abastecido o próprio tanque de gasolina sem antes me pedir dinheiro. Ela te treinou como um cachorro, o Chris continuou, você é só a carteira dela com pulso. E no segundo em que alguém com uma carteira maior aparecer, ela vai embora. Eu disse a ele que estava errado, disse que ele não entendia o nosso relacionamento, mandei ele cuidar da própria vida, mas no fundo eu sabia que ele estava certo. O ponto de ruptura veio numa sexta-feira à noite, 3 semanas atrás. Eu estava trabalhando no turno da noite naquela semana, o que significava sair para o trabalho às 10 da noite e chegar em casa por volta das 7 da manhã. A Raquel sabia do meu horário, tinha meu calendário no celular, sabia exatamente quando eu estaria em casa e quando não estaria. Naquela sexta-feira específica, meu turno foi encurtado, uma falha no equipamento fez com que tivéssemos que desligar a linha mais cedo para manutenção de emergência, então em vez de trabalhar até 6 da manhã, eu terminei à meia-noite, avisei meu supervisor por mensagem, bati o ponto e fui para casa. Cheguei ao meu apartamento por volta de meia-noite. O carro da Raquel estava no estacionamento, o que não era incomum, já que ela dormia lá na maioria das noites, mas também havia outros 2 carros que eu reconheci, o BMW branco da Ashley e o SUV da Brittany. Noite das garotas improvisada na minha casa, tranquilo, tanto faz, elas já tinham feito isso antes. Quando a Raquel queria economizar dinheiro e não sair, eu geralmente ficava no meu quarto ou ia para a casa do Chris para dar espaço a elas. Subia as escadas até o meu apartamento e conseguia ouvir as risadas antes mesmo de chegar à porta. Usei minha chave, entrei e ouvi a voz da Raquel vindo da sala. Meu Deus, eu sei, né? Tipo, eu nem me sinto mais culpada com isso. Eu congelei na entrada. Alguma coisa no tom dela me fez parar de me mexer, me fez ouvir. Você é terrível, disse a voz da Ashley rindo. Ele não percebe? Ah, ele percebe, disse a Raquel. Ele só não faz nada a respeito. É até meio patético. Mais risadas. Eu fiquei ali parado, de botas de trabalho e colete refletivo, ouvindo minha namorada falar mal de mim dentro do meu próprio apartamento. Eu só estou dizendo, no segundo em que você encontrar alguém melhor, você precisa pular fora, entrou a Brittany. Você é bonita demais para se rebaixar ficando com um eletricista. Se rebaixar, como se o que eu faço para viver fosse algo vergonhoso. Quero dizer, ele é útil por enquanto, disse a Raquel, e então ela soltou a frase que acabou com tudo. Ele acha que é meu namorado, mas na verdade é só quem paga minhas contas. É sinceramente hilário como ele simplesmente entrega dinheiro sempre que eu peço. As outras garotas perderam completamente o controle, gargalhando como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham ouvido. Você é malvada, disse a Nicole entre risadas. Ele faz ideia? Claro que não, ele está ocupado demais trabalhando no empreguinho dele de colarinho azul e tentando me fazer feliz. É até meio fofo o quanto ele se esforça. Fofo, querida, isso é trágico, disse a Ashley, mas olha, use enquanto pode, aluguel grátis, comida grátis, tudo grátis, não é um mau negócio. Exatamente, concordou a Raquel, eu só estou levando isso até aparecer alguém melhor. Por que gastar meu próprio dinheiro quando posso gastar o dele? Eu fiquei ali talvez por 10 segundos, processando o que tinha acabado de ouvir. 2 anos de relacionamento, e para ela eu era só uma conveniência, um caixa eletrônico ambulante, um pagador de contas. Sabe qual é a parte mais louca? Eu nem fiquei com raiva, pelo menos não no começo. Eu só estava acabado, completamente e totalmente acabado, como se um interruptor tivesse virado na minha cabeça e todo o cuidado que eu tinha por aquela garota simplesmente evaporou. Eu já tinha sido desrespeitado antes, já tive chefes que falavam comigo de cima para baixo, clientes que me tratavam como se eu fosse inferior porque trabalho com as mãos, mas nunca alguém que eu amei, alguém que eu apoiei e cuidei, tinha me reduzido a nada mais do que uma fonte de financiamento. Foi aí que eu tomei minha decisão. Sem gritos, sem drama, sem uma grande confrontação onde eu despejo todos os meus sentimentos e dou a ela a chance de me manipular para ficar. Apenas um corte limpo e cirúrgico. Peguei meu celular e mandei mensagem para o meu senhorio.
Cara, preciso trocar as fechaduras do meu apartamento o mais rápido possível. Uma chave foi roubada. Dá para mandar alguém aqui neste fim de semana? Eu pago a taxa de urgência. Ele respondeu em minutos. Um chaveiro amigo meu me deve um favor. Posso mandar ele aí sábado de manhã. $200 de taxa de urgência. Perfeito. Obrigado. A próxima mensagem foi para o Chris. Você está livre amanhã? Preciso de ajuda para mover algumas coisas. Sempre. O que houve? Te conto amanhã. Então eu entrei na sala com o sorriso mais calmo que consegui fazer. As quatro olharam para cima ao mesmo tempo. O rosto da Raquel passou por cerca de 6 emoções diferentes em 2 segundos. Surpresa, confusão, culpa, medo e depois uma estranha tentativa de inocência. Kylie, meu Deus, você chegou cedo. Estávamos só fazendo uma noite das garotas. Espero que esteja tudo bem. Ashley e Brittany pareciam desconfortáveis, provavelmente se perguntando há quanto tempo eu estava ali parado. A Nicole pelo menos teve a decência de parecer envergonhada. Eu apenas fiquei olhando para Raquel, a garota que eu tinha sustentado por quase 2 anos, a garota que estava drenando minha conta bancária enquanto ria disso com as amigas, a garota que me via como nada além de um salário conveniente. O pagador de contas está encerrando o expediente, eu disse, calmo e casual, como se estivesse anunciando que ia buscar leite no mercado. O rosto dela ficou branco. O quê? Eu tirei a chave do meu apartamento, aquela que eu tinha dado a ela 8 meses atrás, quando as coisas ainda estavam boas, e coloquei na mesa de centro na frente dela. Não joguei, não bati, só coloquei ali, bem devagar. Imagino que você tenha ouvido, a Raquel começou, cada palavra, e eu interrompi. E sinceramente eu sou grato, você me poupou de perder ainda mais tempo com alguém que me vê como uma carteira ambulante. Kylie, espera, deixa eu explicar. Não tem nada para explicar, você deixou tudo bem claro. Eu sou só quem paga suas contas, né? Alguém para usar até aparecer alguém melhor. Sim, eu ouvi essa parte também. A Ashley tentou desaparecer dentro das almofadas do sofá, a Brittany de repente achou o celular dela extremamente interessante, a Nicole parecia querer derreter no chão. Você não devia ter ouvido, eu não quis dizer, a Raquel gaguejava, agora de pé tentando descobrir como virar a situação. Guarda isso, eu disse. Quero você fora do meu apartamento nos próximos 30 minutos. Pegue o que é seu, deixe a chave, acabou. Você está sendo ridículo, a gente pode conversar sobre isso. Não, já passamos muito da fase de conversar. Eu ouvi exatamente o que você pensa de mim e, sinceramente, estou bem. Você está livre para ir, encontrar aquele alguém melhor que você mencionou, boa sorte com isso. Para onde eu vou? Já é quase 1 da manhã. Eu olhei para as amigas dela, ainda sentadas no meu sofá como estátuas. Tenho certeza de que uma dessas moças pode te ajudar, elas pareceram bem entretidas com toda essa situação do pagador de contas, então talvez uma delas possa pagar o seu Uber. O pânico estava se instalando agora. Pânico real, Kylie. Por favor, eu só estava desabafando. Garotas dizem coisas idiotas quando estão juntas. Não significou nada. Significou tudo. 30 minutos. O relógio está correndo. Entrei no meu quarto, fechei a porta e imediatamente comecei a mandar mensagens. Primeiro para o meu banco usando o aplicativo deles para remover o nome da Raquel dos meus contatos do Venmo e bloqueá-la de pedir dinheiro. Depois para os poucos serviços de assinatura que eu vinha pagando, as contas de streaming dela, a entrega de kits de refeição, a academia premium que ela dizia que precisava tanto. Cancelei tudo e me senti melhor a cada e-mail de confirmação. Eu conseguia ouvir discussões abafadas na sala. A Raquel claramente estava surtando e as amigas dela provavelmente tentando descobrir como salvar a situação, mas isso já não era mais problema meu. Exatamente 28 minutos depois, ouvi a porta da frente se fechar, dei uma espiada para ter certeza de que elas realmente tinham ido embora e sim, o apartamento estava vazio, exceto pela chave em cima da mesa de centro, exatamente onde eu tinha deixado. Peguei a chave, coloquei no bolso e mandei mensagem para o Chris dizendo que havia mudado de planos, perguntando se ele podia vir à minha casa naquela noite. Precisava comemorar, e sim, era sobre a Raquel. Ele respondeu que já imaginava e disse que chegaria em 15 minutos trazendo a melhor pizza. O Chris apareceu com 2 pizzas grandes, pão de alho e o maior sorriso que eu já tinha visto, dizendo que não ia mentir, que esperava por aquele dia desde que eu o tinha apresentado a ela. Perguntei por que ele não tinha dito algo antes e ele respondeu que tinha dito várias vezes, eu é que não estava pronto para ouvir, ponto justo. Passamos aquela noite comendo pizza e analisando meus extratos bancários dos últimos 2 anos, foi brutal. Dinheiro de aluguel que eu tinha emprestado para ela, $8.400, jantares e encontros que eu paguei, provavelmente mais $6.000, a prestação do carro daquela vez em que atrasou, $380, compras aleatórias em que ela esquecia a carteira, incontáveis, numa estimativa conservadora eu tinha gasto mais de $20.000 com a Raquel em 2 anos. $20.000, cara, disse o Chris olhando o total final, você poderia ter comprado um barco. Eu não quero um barco. Poderia ter feito uma viagem de 1 mês pela Europa.
Eu não quero. Poderia ter o setup de videogame mais caro do mundo e ainda sobrar dinheiro. Ok, essa doeu um pouco. O ponto é, continuou Chris, você estava financiando todo o estilo de vida dela enquanto ela ria disso com as amigas. Você fez a coisa certa. Corte limpo, sem drama, só acabou. Ele estava certo, eu tinha lidado com isso exatamente da forma que precisava ser lidado, sem gritar, sem implorar, sem dar a ela a chance de me manipular para ficar, apenas um fim calmo e definitivo. O chaveiro chegou às 9 da manhã de sábado, como meu senhorio prometeu, trocou todas as fechaduras e me deu 3 chaves novas, $200 muito bem gastos. As mensagens começaram por volta da hora do almoço. Raquel, Kylie, por favor, a gente pode conversar, eu sei que você está chateado, mas você está exagerando demais. Raquel, eu não quis dizer o que disse, eu só estava tentando parecer descolada na frente das minhas amigas. Raquel, você realmente vai jogar fora 2 anos por causa de um comentário idiota? Raquel, isso é tão imaturo, somos adultos, deveríamos conseguir resolver isso. Eu não respondi nenhuma, vi as mensagens chegarem, li, apaguei e segui com a minha vida. As mensagens continuaram durante todo o sábado, a cada hora mais ou menos vinha outra, cada uma mais desesperada que a anterior. Kylie, por favor, eu cometi um erro, eu não mereço uma segunda chance? Você está sendo cruel, eu estou literalmente chorando agora e você nem fala comigo. Tá bom, se você quer ser mesquinho assim, seja, mas não haja surpreso quando perceber o que você perdeu. Essa última me fez rir. O que eu perdi? Eu perdi ser a conta bancária pessoal de alguém, uma perda realmente trágica. Domingo de manhã, Kylie, eu deixei algumas coisas minhas na sua casa, preciso ir buscar. Me manda seu endereço pelo correio, eu vou embalar tudo e enviar. Isso é ridículo, eu posso só ir buscar. As fechaduras foram trocadas, você não vai entrar no meu apartamento. Você trocou as fechaduras, você está falando sério agora? Muito sério, me manda seu endereço ou eu vou doar tudo para Goldville. Silêncio total por cerca de 6 horas, depois ela respondeu dizendo que estava ficando com a Brittany e mandou o endereço. Passei a tarde de domingo embalando tudo que a Raquel tinha deixado na minha casa, roupas, produtos de higiene, aquela almofada decorativa idiota que ela insistiu que eu precisava para o sofá, alguns livros, maquiagem, embalei tudo direitinho, lacrei as caixas com fita e levei ao correio. Na manhã de segunda-feira, encontrei algumas coisas interessantes enquanto embalava também, faturas de cartão de crédito enfiadas na gaveta da minha escrivaninha que ela aparentemente estava escondendo. Descobri que ela devia cerca de $8.000 em 3 cartões diferentes, contas de lojas das quais eu nunca tinha ouvido falar, cobranças de restaurantes e bares em que ela tinha ido sem mim, ingressos para shows, compras online. Então não só ela estava drenando minha conta bancária, como também estava acumulando uma dívida secreta por conta própria. Provavelmente achou que eu acabaria ajudando a pagar isso também, ou talvez estivesse planejando pular fora antes que as contas a alcançassem. De qualquer forma, não era mais problema meu. Custou $45 para enviar tudo, absolutamente valeu a pena para nunca mais ter que ver o rosto dela. Na noite de segunda-feira, meu telefone tocou, número desconhecido, contra o meu bom senso eu atendi. Kylie, sou eu, por favor não desliga, Raquel. Sim, escuta, eu sei que você está bravo, mas você está sendo completamente racional com isso, eu cometi um erro, as pessoas cometem erros, por que você está me punindo assim? Eu não estou te punindo, eu só não estou interessado em ficar com alguém que pensa tão pouco de mim. Isso não é justo, você sabe que eu me importo com você. Você me chamou de pagador de contas, disse às suas amigas que estava me usando até aparecer alguém melhor, qual parte disso grita eu me importo com você? Silêncio, ela literalmente não teve resposta para isso. Você está distorcendo minhas palavras, ela finalmente disse, com a voz ficando estridente, eu estava desabafando com minhas amigas, garotas falam assim às vezes, isso não significa nada. Significou tudo, significou exatamente o que você pensa de mim, você deixou tudo muito claro, mas não achou que eu fosse ouvir. Se você soubesse que eu estava ouvindo, você teria mentido melhor, e esse é o problema, Raquel, você não está arrependida do que disse, você está arrependida de ter sido pega dizendo isso. Mais silêncio. Eu conseguia ouvir a respiração dela do outro lado da linha, provavelmente tentando decidir qual tática de manipulação tentar em seguida. Eu te amo, ela disse baixinho, eu sei que estraguei tudo, mas eu te amo. Isso não conta para alguma coisa? Não, na verdade não conta. Amor não são só palavras, Raquel, são ações, e as suas ações foram bem claras ao longo dos últimos 2 anos, então é isso, acabou de vez. Você nem vai me dar uma chance de consertar isso? É isso, acabou, apague meu número. Eu desliguei e bloqueei o número. Foi bom, foi muito, muito bom. Os dias seguintes foram tranquilos. Eu ia trabalhar, voltava para casa, saía com o Chris, comecei a realmente aproveitar meu apartamento de novo, sem as reclamações constantes da Raquel sobre como eu poderia deixar tudo mais bonito, melhor ou mais impressionante.
Comecei a cozinhar refeições de verdade para mim, em vez de estar sempre comendo fora em restaurantes caros que ela queria experimentar. Percebi que tinha esquecido quanto eu realmente gostava de cozinhar quando não fazia isso para agradar outra pessoa. Fiz a receita de assado da minha mãe, preparei as refeições da semana e economizei provavelmente $200 em comida de delivery. Comecei a assistir séries que eu realmente gostava, em vez daquele lixo de reality show que ela insistia que víssemos juntos. Coloquei em dia uma série de documentários sobre a Segunda Guerra Mundial que eu queria ver há meses, sem mais ficar sentado 3 horas vendo gente brigando numa ilha por uma rosa falsa. Comecei a planejar uma viagem com o Chris para o Colorado, algo que eu queria fazer havia anos, mas nunca conseguia bancar porque estava ocupado demais financiando o estilo de vida da Raquel. Cotamos passagens, hotéis, atividades e percebi que realmente dava para fazer agora que meu dinheiro ficava na minha conta em vez de ir para a conta de outra pessoa. Minha conta bancária começou a se recuperar, sem mais pedidos aleatórios no Venmo, sem mais empréstimos de emergência, sem mais pagar o aluguel dela quando faltava dinheiro, só o meu dinheiro ficando onde devia, crescendo como era para crescer. Conferi meu saldo numa quinta-feira e quase dei um pulo. Pela primeira vez em provavelmente 18 meses eu realmente tinha dinheiro sobrando no fim do período de pagamento. Não era uma quantia enorme, mas foi o suficiente para me fazer perceber o quanto eu vinha sangrando financeiramente por causa da Raquel. Fiz umas contas rápidas. Se eu vinha gastando em média $900 por mês com as despesas dela nos últimos 2 anos, isso dava $21.600. $21.600 gastos com alguém que me via como uma conveniência, um pagador de contas, uma solução temporária até aparecer algo melhor. Eu poderia ter dado entrada em uma caminhonete nova, poderia ter feito 3 ou 4 viagens de verdade, poderia ter maximizado minhas contribuições para a aposentadoria e ainda sobrado dinheiro. Em vez disso, eu tinha financiado o estilo de vida de alguém que ria de mim pelas costas por eu ser idiota o suficiente para fazer isso. Na tarde de quarta-feira recebi uma mensagem da Ashley, sim, uma das amigas que estava lá naquela noite. Oi Kylie, eu sei que você provavelmente não quer ouvir nenhuma de nós, mas eu queria pedir desculpas pelo outro dia. O que a Raquel disse foi horrível e a gente não deveria ter rido, você não merecia aquilo. Fiquei olhando para a mensagem por 1 minuto inteiro. Parte de mim queria ignorar, outra parte estava curiosa sobre o motivo do contato. Obrigado pelo pedido de desculpas, isso vai dar em alguma coisa? Eu só achei que você devia saber que a Raquel está completamente desmoronando desde sexta-feira. Ela está ficando com a Brittany chorando o tempo todo sobre como estragou tudo. Ok. Ela também está mandando mensagem para todo cara nos contatos dela tentando achar alguém para ajudar a pagar o aluguel deste mês. É honestamente meio triste de assistir. Isso sim foi interessante. Ela achou que poderia alinhar a próxima vítima tão rápido assim? Basicamente, só que ninguém quer lidar com o drama dela. A história do que aconteceu se espalhou e a maioria dos caras está mantendo distância. Ela te ferrou feio e as pessoas perceberam. Ótimo, que a reputação dela sofresse o baque que merecia. Ah, e só para você saber, continuou a Ashley, a Brittany está prestes a mandar ela embora. A Raquel está comendo a comida dela, usando as coisas dela e não contribuindo com nada. Soa familiar? Eu realmente ri alto com isso. Ela é consistente, vou dar esse crédito. Pois é, considera isso um aviso de que ela provavelmente vai tentar voltar rastejando com força. Ela está percebendo que tinha algo muito bom com você e destruiu tudo sem motivo. Ela pode rastejar o quanto quiser, eu já terminei. Bom. Você parece ser um cara decente, Kylie. Você merece alguém melhor do que alguém que te trata como um caixa eletrônico. Aquilo foi a última coisa que ouvi da Ashley. Foi até gentil da parte dela entrar em contato, eu acho, mas não mudou nada. A Raquel fez a escolha dela e agora estava lidando com as consequências. Na noite de quinta-feira, a Raquel apareceu no prédio do meu apartamento. Não passou da porta da frente porque, de novo, eu tinha trocado as fechaduras e ela não tinha o novo código, mas ficou lá embaixo apertando o interfone por uns 20 minutos enquanto eu ignorava. Eventualmente ela desistiu e foi embora, paz e silêncio restaurados. A sexta-feira trouxe mensagens desesperadas. Kylie, eu estou implorando, por favor me dá outra chance. Eu fui estúpido e horrível e não mereço seu perdão, mas estou pedindo mesmo assim. Eu te amo, eu sei que não mostrei isso, mas eu amo, por favor não desiste da gente. Eu vou te pagar por tudo, cada centavo, eu prometo, só por favor fala comigo. Todas as mensagens ficaram sem resposta. Eu tinha terminado de me envolver, terminado de explicar, terminado de justificar minha decisão para alguém que passou 2 anos me tratando como lixo. No sábado à tarde, eu e o Chris fomos olhar motocicletas, algo que eu queria fazer havia anos, mas nunca pude porque a Raquel odiava motos e achava que eram perigosas. Agora eu podia fazer o que quisesse com o meu dinheiro. Acabei deixando um sinal em uma Harley Sporter usada, uma moto linda, em ótimo estado, dentro do meu orçamento agora que eu não estava sustentando uma adulta plenamente capaz que deveria estar se sustentando sozinha.
O Chris tirou uma foto minha sentado nela e postou com a legenda: moto nova, vida nova, sem arrependimentos. Teve cerca de 50 curtidas em menos de 1 hora e 3 comentários de amigos em comum dizendo alguma variação de bem feito, cara. Um desses comentários era da Raquel. Sério que você está comprando uma moto? Você me disse que não podia pagar por uma. Eu não respondi, mas o Chris respondeu. Ele pode pagar por muitas coisas agora que não está pagando pela existência inteira de outra pessoa. A Raquel apagou o comentário em minutos. Tarde demais, o estrago estava feito e todo mundo tinha visto. No domingo de manhã acordei com um correio de voz longo e confuso da Raquel. Ela tinha ligado às 3 da manhã chorando, pelo tom parecia bêbada, pedindo desculpas, implorando e prometendo mudar. Foi honestamente patético, apaguei sem ouvir até o fim. Segunda-feira marcou 3 semanas desde que eu a tinha mandado embora, 3 semanas dela tentando todas as táticas de manipulação possíveis para me ter de volta, 3 semanas de eu me mantendo firme sem ceder um centímetro. A mensagem final chegou na noite de segunda-feira. Tudo bem, você venceu, eu entendo, você nunca vai me perdoar, só quero que saiba que você está cometendo um grande erro, nós éramos bons juntos e você está jogando tudo fora por causa de uma noite ruim, espero que esteja feliz com sua decisão. Eu estava, de verdade, muito feliz. Bloqueei o número dela, bloqueei nas redes sociais, bloqueei as amigas, bloqueei qualquer um que pudesse tentar servir de mensageiro. Corte limpo, sem olhar para trás. O trabalho estava indo muito bem, meu supervisor me chamou de lado na tarde de terça-feira e disse que eu tinha sido indicado para um prêmio de segurança pelo modo como lidei com uma falha de equipamento que poderia ter causado ferimentos graves. Vinha com um bônus de $2.000 e reconhecimento na reunião da empresa. 2.000, que eram meus para ficar, meus para gastar, meus para guardar, ninguém estendendo a mão pedindo, ninguém me fazendo sentir culpado por não dividir. Levei o Chris para um jantar caprichado naquele fim de semana para comemorar, bife, cerveja boa, tudo incluso. Ele ergueu o copo e disse, a ser valorizado por quem você é, não pelo que você pode pagar. Amém para isso. Então, quando a moto vai ser entregue? No próximo fim de semana. Quer dar uma volta? Óbvio. Eu estava esperando você finalmente comprar uma moto desde o ensino médio. A vida estava boa, muito boa, melhor do que tinha estado em provavelmente 1 ano. Nada de pisar em ovos por causa do humor de alguém, nada de comparações constantes com os relacionamentos dos outros, nada de me sentir insuficiente porque eu não usava terno para trabalhar, não ganhava 6 dígitos ou não dirigia um carro de luxo. Eu era só eu, Kylie, um cara comum com um trabalho comum, que trabalhava duro, pagava suas contas e não merecia ser chamado de pagador de contas de ninguém. Cerca de 1 mês depois do término, encontrei a Nicole no mercado. Ela me viu e pareceu querer fingir que não tinha me visto, mas eu estava bloqueando o corredor do macarrão e ela não tinha para onde ir. Oi, Kylie, ela disse baixinho. Nicole. Silêncio constrangedor enquanto ela fingia estar muito interessada em comparar marcas diferentes de massa. Olha, ela disse por fim, eu só quero pedir desculpas por aquela noite, o que dissemos foi cruel e você não merecia aquilo. Obrigado. A Raquel ainda está bem destruída com tudo isso, você sabe que ela voltou a morar com os pais e está trabalhando em 2 empregos para pagar as contas. Bom para ela. Ela realmente se arrepende do que fez. Eu olhei diretamente para Nicole. Ela se arrepende de ter sido pega, existe uma diferença. Se eu não tivesse chegado em casa mais cedo naquela noite, ela ainda estaria me usando e rindo disso com vocês. A Nicole não teve resposta para isso, assentiu devagar e empurrou o carrinho para passar por mim. Pelo que vale, você parece mais feliz agora. Eu estou, e isso era verdade. Eu estava mais feliz, mais leve, mais livre, como se tivesse carregado peso morto por 2 anos e finalmente o tivesse largado. A moto foi entregue no sábado seguinte. O Chris veio aqui e passamos a tarde amaciando ela, rodando por estradas secundárias em cidades pequenas, parando em lanchonetes e postos de gasolina só porque podíamos. Naquela noite postei uma foto minha na moto com a legenda, às vezes os melhores investimentos são aqueles que você faz em si mesmo. Passou de 100 curtidas, comentários de amigos e colegas de trabalho me parabenizando, alguém até comentou que essa era a energia de que todo mundo precisava. A Raquel não comentou, provavelmente porque eu a tinha bloqueado, mas tenho certeza de que alguém mostrou para ela, tenho certeza de que ela viu que eu estava muito bem sem ela, melhor do que bem, na verdade. 2 meses depois do término, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não reconheci, mas estava de bom humor, então olhei. Oi Kylie, é a Raquel, estou usando um número novo. Eu sei que você me bloqueou, mas eu realmente preciso falar com você, por favor. Olhei para a mensagem por exatamente 5 segundos antes de bloquear o novo número também. Não hoje, não amanhã, nunca. Algumas pessoas acham que encerramento exige uma conversa, algum grande momento em que tudo é colocado para fora e se chega a um entendimento mútuo, mas isso nem sempre é verdade.
Às vezes, o encerramento é simplesmente decidir que acabou e manter essa decisão. Eu tinha acabado, completa, total e permanentemente. O Chris veio naquela noite com pizza e jogamos videogame até 2 da manhã, como se fossemos adolescentes de novo. Sem drama, sem estresse, só dois amigos curtindo a vida. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Disse o Chris durante uma tela de carregamento. O quê? Você não deixou ela te manipular para achar que o problema era você. Ela tentou de tudo e você não cedeu. Isso exige muita firmeza. Eu só cansei de ser capacho. Você nunca foi um capacho, cara. Você só foi um cara bom que confiou na pessoa errada. Existe uma diferença. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu não fosse um capacho. Talvez eu só tivesse amado a pessoa errada e tido o bom senso de ir embora quando esse amor não foi correspondido. De qualquer forma, eu estava livre, livre de alguém que me via como nada além de uma fonte de dinheiro, livre de críticas constantes e comparações, livre de me sentir como se nunca fosse suficiente. E honestamente, essa liberdade valia mais do que qualquer quantia de dinheiro que eu tivesse gasto com ela. 3 meses depois do término, eu estava em um evento de trabalho comemorando o prêmio de segurança que tinha ganhado, comida boa, boa companhia, reconhecimento de verdade pelo trabalho que eu fazia. Meu supervisor fez um discurso inteiro sobre como meu raciocínio rápido tinha evitado um acidente grave, como minha dedicação aos protocolos de segurança servia de exemplo para toda a equipe, aplausos de pé, apreciação real por quem eu era e pelo que eu fazia. Ao sair, conferi meu telefone, outra mensagem de outro número desconhecido. Kylie, aqui é a Brittany. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas queria te avisar que a Raquel tentou fazer a mesma coisa com outra pessoa. Ela começou a namorar um cara há cerca de 1 mês e já está pedindo para ele pagar coisas e cobrir as contas dela. Achei que você devia saber. Você não estava louco nem exagerando, ela realmente é assim. Li a mensagem 2 vezes. Parte de mim se sentiu vindicada, outra parte sentiu pena de quem quer que fosse esse novo cara, prestes a aprender a mesma lição cara que eu aprendi, mas principalmente eu só me senti grato por não ser mais problema meu. Respondi dizendo obrigado por avisar, espero que ele perceba mais rápido do que eu. A Brittany respondeu imediatamente. O novo namorado dela é amigo da Ashley, nós já avisamos ele terminou com ela ontem. Ela está tendo um surto na casa dos pais agora. O karma é uma coisa linda, não poderia ter acontecido com alguém melhor. Eu respondi concordo. Você parece estar indo bem, Kylie, fico feliz por você. Eu não respondi depois disso, não precisava, a conversa tinha acabado e aquele capítulo inteiro da minha vida também. 6 meses depois, estou escrevendo isso no meu sofá, no meu apartamento, o meu apartamento que eu pago com o meu dinheiro, do meu trabalho, do qual eu me orgulho. A Harley está estacionada lá embaixo, esperando pelo fim de semana, quando eu e o Chris estamos planejando uma viagem de estrada até a ilha de Mackinac.